Aproveitando esses dois louvores tão precisos, tão especiais, vamos orar? Querido Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na Tua casa de oração. Agora vamos ter o privilégio de abrir a Tua palavra. Estamos iniciando o mês de setembro, temos tantas coisas boas para vivenciar ao Seu lado. Fala, Senhor, nosso coração, tanto nós que estamos aqui na igreja, os que estão acompanhando de casa, os que estão acompanhando ao vivo, mas também aqueles que vão acompanhar a mensagem em algum outro momento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, mais uma vez, bom dia. Pode deixar a câmera aí, eu vou só dar uma cortada aqui. Deixa eu fazer um lembrete duplo aqui. Nesse mês temos muitas coisas boas, né, para acontecer. Todas as vezes que nós vamos à presença de Deus, já é algo maravilhoso. Mas eu quero fazer um reforço aqui em duas questões. Uma, no próximo sábado, dia 11, a partir das 16 horas, nós vamos ter uma Santa Ceia. Então, eu quero fazer esse convite para você. Na verdade, não sou eu. É o Senhor Jesus que nos chama para a sua mesa. Ele disse que ao participarmos da cerimônia da Santa Ceia, nós estamos mostrando de maneira prática, de maneira externa, aquilo que já acontece no nosso coração, um desejo ardente de estar com o Senhor. Então, próximo sábado, às 16 horas, vamos encerrar já o sábado aqui juntos. Eu vou pedir, aí você vai receber um link para que você se inscreva e a gente tenha tudo organizado para quando vocês vierem, tá bom? A Santa Ceia, queridos, é um convite de Deus para que possamos estar em paz com Ele. Se alguma coisa, por acaso, te impede de participar da Santa Ceia, eu sempre digo que é a mesma coisa que vai te impedir de um dia estar no céu. Entende? Aquilo que te impede de ter um momento de consagração com Deus através da Santa Ceia é a mesma coisa que está te impedindo de um dia ir para o céu. Então, por que não aproveitar para acertar essa situação? E conectar-se com Deus. A ceia é um momento de celebração. Imagina, você está vivo, Deus tem te abençoado, mas também a Santa Ceia é um momento de compromisso, dizer, Senhor, até aqui foi de um jeito, daqui para frente nós vamos andar melhor do que fomos até aqui, isso, lógico, no poder do Espírito Santo. Então, próximo sábado, às 16 horas. E também aos domingos, nós vamos ter aqui a programação dos domingos especiais, falando sobre decisões, escolhas, e escolhas que mudam vidas. É uma boa ocasião para você trazer um amigo, um parente, alguém que você está estudando a Bíblia, para então ele ter o privilégio também de conhecer mais sobre essas decisões. Tá bom? Então, feito aí os dois convites, eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 13, e já vou aproveitando aqui também para saudar o pastor Jair e a Cássia. Pastor Jair é muito conhecido. Pastor Jair, quantos aqui foram ovelhas do pastor Jair? Bom, aqui tem uns, desse lado aqui, ó, do lado de cá tem mais ovelhas, viu, pessoal? Pastor Jair, gente, eu faço parte do mesmo PGP dele, ou seja, pequeno grupo de pastores, e ele é o agitador de lá. É o responsável por ter o suco gostoso. Gente, é um suco mais gostoso do que o outro. Eu vejo que alguns estão colocando o pé no freio, mas é tão bom quando a gente tem a oportunidade de experimentar. Tem um lá que vai, a gente chama de capim santo, erva cidreira, né? Com manga, gente. Que combinação gostosa, sabe? E esse casal abençoou muitas pessoas ao longo do ministério. Hoje ele é jubilado e continua abençoando junto com a Cássia as pessoas também. Então, que Deus os abençoe. E eles estão aqui também com uma missão especial. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais. Abriu aí no livro de Jeremias, capítulo 13. Abraham Maslow, ele foi um psicólogo de grande destaque. Ele fez um estudo onde ele mostrou uma pirâmide falando das necessidades humanas. E na base dessa pirâmide, ele colocou que a nossa maior necessidade é formada pelas necessidades fisiológicas, ou seja, alimentação, sono, abrigo, água e outros. Tudo que vai subindo, né, nessa pirâmide depende, logicamente, dessa base. O que Maslow não se preocupou tanto é em apresentar qual é a nossa maior e verdadeira necessidade. E qual é ela? A de um Salvador.
É isso que nós precisamos, de um Salvador. Queridos, não existe necessidade nesse mundo que antes não passe pela nossa necessidade de um Salvador. Quando o pecado entrou no nosso planeta, e aqueles que gostam de estudar a Bíblia, mas até quem não conhece a Bíblia, até quem não estuda a Bíblia, vive e percebe o quanto que o pecado desconfigurou tudo que Deus havia planejado. As coisas estão fora do lugar. Algumas das consequências do pecado, você já sabe, a doença, a injustiça, a mentira, a morte, são alguns dos elementos, são algumas das consequências do pecado. E desde Adão até os dias de hoje, passando por todos os moradores desse planeta, todos nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Não podemos resolver o problema do pecado sozinhos. Abra sua Bíblia então, né? Aí abriu já em Jeremias capítulo 13. Olha o que nos diz o versículo 23. Esse é um texto que, para quem dá estudo bíblico, o tempo todo passa por ele, né? Jeremias 13, versículo 23. Pode, por acaso, o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Jeremias está nos lembrando de que o problema do pecado não pode ser resolvido por remédios, por tratamentos, por mudança de lugar. A solução para o pecado e as suas consequências é o sangue de Cristo Jesus. Todas as vezes que eu me deparo com uma situação de prova na minha vida, ou na vida de alguém que eu amo, ou na vida de alguém, né, que está ali no radar da minha vida, quando você começa a buscar, né, vamos buscar, quando você vai buscando muito o início de tudo, aí descobrimos que a origem, novamente, é o pecado. Seja o pecado, a rebeldia de Adão e Eva, seja o fato de termos aceitado também essa proposta na nossa vida. O sangue de Cristo, queridos, é o único antídoto confiável, eficaz. Ele morreu para nos salvar. Amém? Agora, a solução definitiva é o sangue de Cristo. Só que a gente vive nesse tempo onde a gente não tem, gente, eu não sei onde foi que nós nos esquecemos de identificar nos problemas, nas angústias desse mundo, a ação do pecado. A gente perdeu essa noção. A gente chegou a um ponto, no tempo que nós estamos vivendo, em que nós até flertamos com o pecado. Achamos ele bonito. Achamos bonito. Falei para Joelma que essa noite tive um sonho tão chato, tão perturbador. Não é sonho de revelação. Deus não me deu esse ministério, né? Mas o sonho em si, de tanta preocupação que me trouxe, aí hoje eu contei para Joelma, sabe? Normalmente eu não sou assim, eu sonhei essa noite, né? Mas era uma cobra, né? E essa cobra eu sabia que ela era venenosa, sabia que a sua picada ia doer, mas estava eu e a Rafaela nesse mesmo ambiente, nesse quarto, trancados com aquela cobra. E ela fingia que ia picar, e aí o tempo todo tirando o pé, tentando sair daquele perigo, mas ao mesmo tempo, nem eu, nem a Isabela, mas especialmente eu naquele sonho, não fazia uma decisão ativa de levantar-se, abrir a porta e sair. Queridos, o pecado, ele é assim. Ele não vai te cortar de uma única vez. Ele vai trabalhando de tal forma que quando menos você espera, você está enlaçado, você está preso a ele. O que acontece é que a Bíblia é muito clara. Quando lemos textos como de Romanos 6, o versículo 23, nós somos lembrados de que todos pecaram e nós estamos carentes do quê? Da glória de Deus. O problema do pecado, queridos irmãos, envolve a todos. Você é pecador e só Jesus pode te salvar. Eu sou pecador e só Jesus Cristo pode me salvar.
Mas aqui nós nos deparamos com um dos primeiros obstáculos para termos o Salvador fazendo a diferença na nossa vida. Nós não temos o hábito de reconhecer quem somos e qual é a nossa verdadeira necessidade. O nosso pensamento continua sendo assim: puxa, eu não mato, eu não roubo, pago meus impostos, vou à igreja, devolvo o dízimo e oferta. Logo, está tudo bem, eu não sou tão ruim assim. E a gente tem uma dificuldade de aceitar quando a Bíblia, quando um pregador, uma pregadora, alguém que está nos discipulando, diz: olha, você está errado nisso. Ninguém gosta. Os consultórios estão cheios de pessoas procurando terapias e, de alguma forma, as pessoas canalizam para o lugar errado. Eu fui reprimido. Será que a palavra é essa exatamente? Eu estou falando para um grupo de pessoas que buscam na Bíblia, que buscam em Jesus algo diferente, que buscam a salvação. Mas, queridos, estamos vivendo tempos onde nós não temos esse hábito de reconhecer. Queremos que as pessoas nos aceitem do jeito que somos. Bom, somos livres para desejar isso. Mas se queremos que a salvação seja efetuada em nossa vida, devemos fazer algumas mudanças. E uma delas é enxergar o pecado como ele é. Pode ser até maravilhoso no início, mas com o passar do tempo, ele vai se mostrar como realmente é. Nós estamos inseridos nessa geração que não consegue nem reconhecer o erro. Então não gosta nem de ser, o erro não deve nem ser apontado, mas nem reconhece o erro. No livro de Isaías, abre esse texto comigo, Isaías capítulo 5, versículo 20. O profeta Isaías já tratava de um assunto que é muito parecido com o que nós estamos vivendo hoje. Isaías capítulo 5, o versículo 20. Num daqueles textos bíblicos onde começa com ai, nós lemos assim: ai dos que ao mal chamam o quê? Bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Essa é a geração que nós estamos vivenciando, mas não era muito diferente, né? Afinal de contas, o nosso big problema tem um nome, se chama pecado. E só existe um ser no universo que pode nos ajudar, e é Jesus Cristo. Esses dias eu me peguei cantarolando a música do Arautos do Rei, que descreve muito bem o que a gente está vendo hoje. Enquanto eu leio, não vou cantar a música, mas enquanto eu leio a estrofe, dá um giro na sua mente em relação às pessoas com quem você convive no dia a dia. A música diz assim: cada dia posso ver, perceber em seu olhar. As pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morrem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Não é um pouco da geração que nós estamos? E essa é uma das marcas do pecado. Ela vai nos encurvando, ela vai fazendo com que a vida perca o sentido. Estou falando para você que está em casa, para você que está aqui, ó, do meu lado esquerdo, do lado direito. Então, nos dias de hoje tem que falar assim, do lado A e do lado B, né? Estou falando para você, à luz da palavra de Deus, não negue a existência do pecado. É quando um ente querido nosso está ali sendo sepultado. É quando alguém que nós amamos, que se encontra agora no hospital. É quando uma doença é diagnosticada na nossa vida. Parece que a gente consegue ver melhor o pecado. Mas não negue a existência dele. Não tente resolver esse problema sozinho. Segundo, não resista à influência do Espírito Santo. Jesus disse que é ele, o Espírito Santo, que nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E claro, mesmo antes de terminar essa mensagem, agora mesmo, aí na sua mente, clame pela presença do Salvador na sua vida. Clame pela salvação que Jesus pode te ofertar, te entregar para a sua família.
Esse é um assunto, irmãos, que não pode ficar para depois. O que eu devo fazer? Tendo ciência do que é o pecado e as suas consequências. Primeiro, irmãos, nós devemos entender que Deus, Ele deu os primeiros passos. Ele nos amou primeiro. Ele já deu esse passo. Segundo, Ele se entregou. Quando vamos ao livro de Gálatas, capítulo 1, versículos 3 e 4, Romanos 5, 8, e ao longo de toda a Bíblia, até no Antigo Testamento, encontramos esse Deus de amor que se entrega por mim, por você. E terceiro, através do Espírito Santo, Ele ainda faz uma obra que vai além do que se esperaria numa situação normal. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, Ele nos amou primeiro, Ele já se entregou e Ele ainda opera no nosso coração. Agora, e na esfera humana? O que nós devemos fazer? Na nossa parte, o que fazer? Lembrando que não fazemos isso sozinhos. Primeiro, irmãos, reconhecer nossa condição de perdidos. Mediante esse agir do Espírito Santo, eu e você precisamos ter uma clara visão do que nós somos, perdidos. Na esfera humana, o próximo passo é crer em Jesus como o nosso único e suficiente Salvador. Você crê? Você vive um relacionamento com Ele que mostra que essa crença ela é real? Um terceiro passo, e aqui seriam acompanhados por inúmeros textos, é arrepender da condição pecaminosa, é converter dos maus caminhos. Irmãos, mediante o auxílio do Espírito Santo, mediante as instruções que a Bíblia nos apresenta, deve ser uma decisão do nosso coração. O arrependimento e também o desejo de uma conversão. Confessar os nossos pecados, sabendo que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda nos purificar. Um outro passo que é importante, ser batizado e viver em novidade de vida. E um passo que normalmente a gente esquece, que é o de permanecer, ser perseverante na jornada. Muitos de nós somos mestres em começar as coisas, mas temos dificuldade para terminar, não é? Pois é, esse assunto também é importante quando vamos à palavra de Deus. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim, é esse que será o quê? Salvo. Então, essa mensagem, ela tem dois públicos muito claros. O primeiro, lógico, aqueles que não fizeram uma entrega do coração. Nós estamos iniciando o mês de setembro, o batismo da primavera. Deixa eu saber aqui, quantos foram batizados no chamado batismo da primavera? Posso ver as mãos? Ó, até a Uda que está fazendo aniversário hoje, hein, Uda? Que Deus te abençoe muito. Nada de abraços, hein, gente? Ó, só totozinho ali, viu? Depois. Então, levanta a mão, deixa eu ver quantos foram batizados no período da primavera. Ah, que bonito. Essas flores de Jesus, hein? Tem uns cravos também, né? Que lindo. Também, minha irmã, foi? Olha que legal. Então, essa mensagem que eu estou descrevendo aqui, que eu estou levando, estou trazendo vocês junto comigo, é para quem não foi batizado, mas é para você também, meu irmão e minha irmã. Quanto mais próximos nós estamos do fim, quanto mais esse mundo está se preparando, quer dizer, parece não estar se preparando, né? Mas quanto mais a história desse mundo está chegando ao fim, mais vai ser necessário perseverarmos. Agora, esse processo da conversão e da solução do pecado não envolve apenas o ato de chegar no dia do nosso batismo. Envolve uma decisão diária, contínua. Por que nós precisamos de um Salvador? Porque nós estamos perdidos e vendidos ao pecado. Irmãos, quantas vezes me deparo tendo o pensamento daquele texto que Paulo descreve no livro de Romanos, capítulo 7.
O mal que eu não quero fazer ao longo da semana, eu faço. O bem que eu tanto desejo fazer, não consigo. E esse conflito no coração. Irmãos, nós precisamos de um Salvador, porque o nosso status diante do universo é rebelde. E esse status só vai ser mudado a partir do momento que Cristo for o meu Salvador, aquele que vai me resgatar e que vai conduzir a minha vida para uma novidade de vida. Abra sua Bíblia ainda no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4. E aqui está um texto, irmãos. A Bíblia é muito maravilhosa. Que livro precioso. Nesse livro encontramos todo tipo de orientação, exortação, palavras de ânimo, tudo sem imaginar. Mas esse livro também, se for lido de maneira correta, ele vai nos tirar de onde nós estamos e vai nos levar para uma nova condição. Ou então permaneceremos onde estamos, mas conscientes. Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim: infiéis, ou em outras traduções, adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, não tem nenhum adendo no versículo, no capítulo, ou na Bíblia, que nos mostra uma possibilidade de encontrarmos uma terceira via. Nosso maior anseio, queridos irmãos, nesse mundo, tem que ser a verdadeira liberdade que encontramos em Cristo Jesus. Ou como disse Paulo em Romanos 8, versículo 2, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Não que a gente vai viver uma vida sem pecados nesse mundo, mas na medida em que vamos avançando com o Senhor, vamos percebendo que esse mundo não é tão interessante quanto aparentemente ele é. O caminho para a paz, queridos irmãos, com Deus, foi desenhado pelo sangue de Cristo. E para começarmos essa caminhada, precisamos entrar por uma porta que hoje se encontra aberta, mas que em algum momento da história vai ser fechada. A cruz de Cristo fez o que os cordeiros que foram mortos ao longo de toda uma história não puderam fazer. A cruz de Cristo apagou os nossos pecados, não por um ano, mas pela eternidade. A cruz de Cristo fez o que o homem não pode fazer por si mesmo. Ela nos garantiu o direito de andar, de amar e até viver com Deus. O caminho para a paz, queridos irmãos, eu repito, foi desenhado pelo sangue de Cristo Jesus. E hoje Cristo está nos chamando. No livro de João, capítulo 3, o versículo 5. Esse encontro entre Jesus e Nicodemos merece filmes, séries e tantas outras coisas. João, capítulo 3, o versículo 5. As palavras ditas a Nicodemos são estendidas a mim e a você também nessa manhã. João, capítulo 3, o versículo 5. E nós lemos assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar onde? No reino de Deus. Mas por que Deus exige tanto, irmãos? Não podia ser um pouquinho mais fácil?
Não seria talvez interessante Deus dar uma amenizada? Está todo mundo baixando a régua. Por que Ele exige tanto? Por que precisamos nascer de novo da água e do Espírito? Tem uma coisa na sua mente. Isso não é tanta exigência, não. Ao nos livrar do pecado, do domínio do pecado, quando abandonamos o pecado, você não está deixando nada de bom, não. E segundo, irmãos, o ato de Deus exigir que a gente tem que nascer de novo, Ele o faz, e faz essa exigência como um ato de amor. Pensa comigo. Leve um deficiente visual numa das melhores, não sei, pensa num deficiente visual, você está levando ele lá para ele ver uma exposição de arte. Museu do Louvre, ou então talvez em algum outro lugar. Ainda que ele possa perceber o ambiente, não vai ter tanta graça assim. Leve um deficiente auditivo, alguém que não consegue ouvir, para ouvir a orquestra mais linda, mais imponente. Ainda que ele possa ter a parte visual, ele vai ter dificuldade de viver a totalidade desse momento. Por que Deus pede para que eu, como pastor da igreja, pastor Jair, Cássia, Joelma, você como membro líder, você que é adolescente, você que é juvenil, você que já tem mais experiência de vida, por que Ele pede para a gente nascer de novo? É porque se o nosso coração não for convertido, se nós não tivermos um Salvador na nossa vida, o céu não vai ter graça. Se Ele exigir menos do que isso, que Ele está falando do nascer de novo, e formos colocados no novo céu, na nova terra, a gente não vai perceber beleza nenhuma. Queridos, o nosso coração e a nossa mente devem ser levados a pensar em algo maior e mais especial. Enquanto o quinteto Amor em Pauta, está o quinteto? Hoje faltando uma, né? Um quarteto, mas estão bem representados aqui. Enquanto elas estiverem cantando, noutro lugar, noutro viver, pensa, querido irmão, pensa, querida irmã, você que está em casa, nessa necessidade que nós temos de um Salvador. Agora deixa eu te falar, você que já foi batizado, não faça desse Salvador apenas um conhecimento teórico. Se Jesus não fizer a diferença na sua vida, em casa, no trabalho, na escola, nas suas escolhas diárias, então você precisa também de um Salvador, urgente. Você que não passou pela experiência do batismo, e aí, como eu disse, ao longo de setembro nós vamos ter uma coisa gostosa aqui, todas as semanas teremos batismos, amém? Nós vamos ver pessoas entregando o coração a Cristo. Na nova igreja vai ter um tanque em definitivo. É o nascedouro, né? É o lugar especial onde as pessoas vão nascer para o reino de Deus. Mas nada impede de você que ainda não passou pela experiência do batismo, acertar-se com Deus, fazer o seu devido preparo. E nós aqui como igreja estamos aqui para isso, para te ajudar nesse processo. E entregar o coração a Jesus, dizendo publicamente que você o aceita como seu Salvador. Enquanto você escuta essa música, fala com Deus. Pensa naquilo que Ele tem de proposta para mim e para você. E vamos tê-lo no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa empresa, como nosso único e suficiente Salvador.
nosso lar, e cada um irá sentir um manancial nesse lugar. Sim, eu espero um outro lugar, outro viver, onde meu sonho é ver Jesus e sentir seu olhar em mim. Meu coração espera, minha alma anseia, mal posso ver esse dia chegar. Doce dia, quando eu estarei noutro lugar, noutro viver. No mundo não há mais prazer, prometem paz, mas vem a dor. Não há alegria no viver, vou encontrar noutro lugar. Confio em Cristo, em seu poder, no seu Espírito de amor, que gozo eterno ali terei, na glória infinda do meu Rei. Sim, eu espero um outro lugar, outro viver, onde meu sonho é ver Jesus e sentir seu olhar em mim. Meu coração espera, minha alma anseia, mal posso ver esse dia chegar. Doce dia, quando eu estarei noutro lugar, noutro viver.
montanhas. Quantos querem morar nesse outro lugar preparado por Jesus? Então nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos dele para chegar lá. Hoje é dia de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Hoje teremos o primeiro batismo de setembro. Muitos outros virão. Hoje a Flávia, e eu quero aproveitar já para chamá-la aqui à frente, juntamente com a sua mamãe, a Iracema. Ela está dando um passo de fé e de amor. Desde cedo o Senhor Jesus a envolveu. Sua mãe, a irmã Iracema, é uma mulher temente a Deus. E em um momento muito forte da experiência da Flávia, podem ficar aqui, ela foi acolhida pelo pastor Jaime Wolff, lembra? Lá na igreja do Sudoeste. Anos depois, com inúmeras experiências, boas e ruins, ela foi conduzida por uma série também de decisões e conheceu o pastor Jaire, a Cássia, e aprofundou esse conhecimento na Bíblia. Uma pessoa dedicada, né, a Deus, né, irmã Iracema fez um trabalho missionário fora. E depois eu e o pastor Kevin, né, que inclusive pode já vir aqui, pastor Kevin. Não está aqui não, está vindo. Nós tivemos o privilégio de vivenciar também um pedacinho da jornada da Flávia. E nas quartas nos encontrávamos ali na associação para continuar também estudando a Bíblia. Estudava o pastor Jaire, estudava ali junto e fomos conhecendo um pouquinho mais da Flávia e vendo ela entregando o coração a Jesus. Hoje, como deve ser com todos nós, arrependida dos seus pecados e crendo em Jesus como seu Salvador, ela vem à frente dar esse testemunho de entrega, para a alegria dessa mamãe que orou durante muitos anos. Deus não quer apenas dar uma arrumadinha na nossa vida, Ele quer transformar o nosso viver. Então, pastor Kevin, o que nós vamos ter o privilégio de ouvir aí agora com você e a Flávia? Pastor, eu ainda lembro, foi desde março que eu fui com o Senhor no primeiro estudo, né? Flávia, foi desde março que a gente começou a estudar. Eu acho que eu estava ainda mais nervoso que você. Mas, pastor, eu lembro, e Flávia também, eu lembro que eu voltava para minha casa e eu ficava empolgado daquele estudo. Foi um estudo maravilhoso que a gente fez. Até tinha chocolate que a gente recebia do estudo. Gente, próxima vez convido vocês para estudar com a Flávia também. A gente continua. Mas, Flávia, nesse momento eu quero te fazer 3 perguntas. Eu já sei a resposta, porque a gente tem estudado juntos. Mas esta também é uma festa que a gente, como igreja, participa juntos. E eu quero te perguntar 3 perguntas. Flávia, você aceita Jesus Cristo como teu Salvador e Senhor e deseja viver num relacionamento redentivo com Ele? Amém. Você aceita os ensinamentos bíblicos contidos na declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se compromete a viver pela graça divina em harmonia com esses ensinos? E Flávia, você deseja ser batizada como um testemunho público da sua fé em Jesus Cristo, para ser aceita na comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia e deseja apoiar a igreja e sua missão como fiel mordomo, mediante sua influência pessoal, dízimos e ofertas e uma vida de serviço? Amém. Amém. Pastor, essa é uma festa aí. Eu sei e acredito que hoje é um dia de festa também lá no céu. Pastor, seria bom a gente fazer uma oração para agradecer por esse momento. E assim como a Flávia é um testemunho e o pastor falou do que Deus faz nas nossas vidas, que esse também possa ser um testemunho para as demais pessoas que também estão escolhendo nesse momento. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos de festa. Hoje nós temos o privilégio de celebrar, Senhor, a vida da Flávia. O Senhor tem acompanhado ela
desde o primeiro dia até agora. E se nós estamos felizes, se ela está feliz, se a mãe dela e a família está feliz, nós não podemos nem imaginar como que está o teu coração, Senhor. Mas nós acreditamos que hoje tem festa no céu e hoje, como igreja, nós temos festa aqui, Senhor. Nós queremos te pedir uma bênção especial pela vida da Flávia, que o Senhor continue abençoando ela. E como a gente sabe, isso é um começo, Senhor. Que nós, como igreja, também possamos acompanhar ela, continuar caminhando juntos essa jornada, Senhor, até a tua volta. Nós oramos, te pedimos, te agradecemos tudo isso, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Mas deixa eu chamar o pastor Jair aqui. Pastor Jair, eu vou colocar aqui, como a gente está ficando mais gente aqui na frente, a gente tem que aprender a conviver mesmo com isso, não tem jeito, né? Ainda bem que Jesus vem para solucionar isso. Pastor Jair, chega um pouquinho para cá, vocês duas, queridas. O pastor Jair, isso, pode. Pastor Jair, conta para a gente. O senhor já conhece essa família há um punhadinho de anos. Como eu disse agora há pouco, o pastor Jair está jubilado para efeito de contrato, né? Mas o contrato dele com o céu continua do mesmo jeito. Pastor Jair, hoje estamos começando esse mês do batismo da primavera. O que o senhor diz dessa experiência que teve de estudo com a Flávia? Tem o Lucas também, que deve estar acompanhando, né, pela internet. O que o senhor destaca e qual o convite que o senhor faz para a gente hoje? É um privilégio a gente poder participar dessa missão. Sempre faço uma pergunta: tem algo melhor? Se tiver, vamos buscar. Agora lembremos, tudo que o mundo oferece aqui fica. Dinheiro fica, falha, os títulos falham, os amigos somem, mas o salmista diz: se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Amém. E como é bom, Flávia, lembrar a expressão bíblica: não volta vazia a mão do semeador. Muitas vezes, Flávia preocupada, espere um pouquinho, vamos devagar. Lá em Atos 22, 26, Paulo diz assim: e agora, por que te detens? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados. É muito bom poder participar dessa missão. É muito gostoso a gente ver que tudo termina ali dentro. Aliás, tudo começa ali dentro, porque agora, como nova criatura, ela vai ser um instrumento para ajudar outros a buscar o caminho do céu. E mesmo jubilado, para mim, é uma inspiração. Todos os dias eu quebro o protocolo. Eu tenho estudo presencial. E é gostoso. Deus tem abençoado. Não tenham medo da Covid, porque ela veio para ficar. Ela não vai embora, mas nós não podemos recuar. Deus é maior. E se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Lá em casa já pegou 2 vezes a Covid, mas Deus tem ajudado. Os remédios da natureza são maior do que o Deus da natureza. E esse Deus é bom demais, porque Ele está sempre pronto a nos ouvir e a nos ajudar e a nos abençoar. Então, neste momento, vocês dois podem se dirigir. A mamãe vai ficar pertinho para assistir. E o pessoal pode continuar com o fundo aqui. E enquanto eles estão ali, deixa eu dizer para você, hoje eu tenho um apelo duplo. Você que é membro da igreja, você já tem alguém por quem você está preparando para ter um encontro com Jesus? Se ainda não, meu irmão, minha irmã, por favor, como parte dessa sua entrega de aceitar a Jesus como Salvador, escolha alguém por quem você vai trabalhar de maneira direta. O segundo apelo não pode ser diferente. Depois que ele fizer o batismo, aí por questões até de lógicas, para justamente eles seguirem ali e se trocarem, o apelo final é para aqueles que ainda não passaram pelo batismo. Quero orar por vocês aqui. Então, e aí nós vamos inclusive ouvir uma música assim que terminar o batismo, né, da Flávia, uma música que ela havia escolhido. Então, pastor Kevin, fica pertinho ali do pastor, você
Segura, tem os amigos que estão aqui, a Indiana, como diz, tem gente assistindo ali pela internet. Irmã Iracema, fica pertinho ali, você vai vê-la nascer agora pela segunda vez, né? Os que estão pertinho, por favor, isso, tirem bastante fotos para a gente lembrar desse momento. Flávia, esse é um momento especial. A alegria no céu. Porque uma pecadora está dizendo: eu quero sepultar os meus pecados e ser uma nova criatura. Que Deus te dê força, coragem, alegria, disposição para continuar a caminhada. Como está em Hebreus 10, 37, diz assim: um pouquinho mais e ele vem para nos buscar. E quando Jesus responde a Nicodemos: é necessário nascer de novo. Como é bom ver você acreditando nesse Deus, nesta promessa e dizendo: eu quero estar contigo no céu. Obrigado, Senhor, porque a Flávia decidiu ser uma nova criatura. Obrigado porque ela está aqui publicamente dizendo: eu quero nascer de novo, eu quero ser um instrumento em tuas mãos. Depois de estudar a tua palavra, de compreender o convite do céu, confirmando sua decisão como ministro do Evangelho, eu a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas. Enquanto a Flávia recebe o cumprimento só aqui da irmã Iracema, de quem está mais próximo, a Isabela vai cantar uma música que foi pedido. A música fala assim: eu quero brilhar por ti. Você quer brilhar por Jesus? Então precisa entregar o coração para Ele. E enquanto a Isabela estiver cantando a música, se tem alguém aqui nessa manhã, no presencial, fala assim: pastor, eu estou me preparando para o batismo, eu quero que ore por mim, você vai vir aqui à frente. E se tem alguém assistindo aí, você pode colocar por escrito também. Começamos com a Graça, fica aqui, Graça. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Não deixa a música terminar. Agora é a última parte da música. Você está aqui na igreja, você que está online, você pode escrever também. Eu quero ver assim, ó, eu desejo ser batizado. Mas você que está aqui na igreja, eu sei que tem gente que está estudando a Bíblia, gente que já falta só dizer assim: pastor, vamos marcar
vem aqui porque eu quero orar junto com você, tanto com a Graça, com o Gesiel, que estão tomando essa linda decisão. Ouça a música, não precisa esperar não. Venha que eu quero orar por você. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Se a minha luz parece extinguir, meu Deus me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, e o que devo fazer é segurar sua mão. Canta comigo. Senhor, eu quero brilhar por ti. Quando o mundo se apagar, eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Amém? Flávia, parabéns pela sua decisão. Parabéns, irmã Iracema, pela insistência nas orações. Pastor Jair e Cássia, que privilégio para a gente tê-los aqui. E aí é bom que agora o caminho já conhecido, vamos nos encontrar mais aqui. Pastor Kevin também pela parceria. Mas a vocês três que representam um público muito bonito que está em casa e aqui ainda. Esse ato da gente ir à frente é dizer assim: Senhor, me ajuda, eu preciso do Senhor como meu Salvador. Gesiel, que Deus te abençoe muito. Semana que vem vamos estar aqui juntos. Irmã Lourdes, continue firme. Jesus é maravilhoso. Não existe nada mais especial do que Ele. Graça, o Senhor vai completar a obra que Ele começou. Vocês representam um tanto de gente que em casa também maior desejo de falar assim: eu quero, desejo ser batizado. Mas ainda tem aqueles que por uma timidez, por uma preocupação, por algum outro motivo, ainda está com os pezinhos aqui nesse mundo. Vamos pedir novamente para que Jesus continue tocando o nosso coração e desses queridos que precisam dar esse lindo passo de fé. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado. Com a primeira cerimônia desse mês aqui da Flávia, abriu-se o mês de setembro, então, como esse mês especial da primavera, mas não é qualquer primavera. É uma oportunidade de um novo nascimento que o Senhor nos concede. Nós precisamos de um Salvador, e Cristo Jesus é esse Salvador. Louvo o teu santo nome pela vida da Flávia, também pela Lourdes, pela Graça, pelo Gesiel e por todos aqueles que estão fazendo uma entrega neste exato momento. Obrigado, Senhor. Salva-nos para o teu reino. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.